Olá, pessoal. Bom dia. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, né? Pra gente conversar, né? Pra gente trocar umas ideias. Eu vou esperar, né? O pessoal entrar aí, né? Opa, o pessoal tá chegando. Aí a gente vai, né? Conversar. E quem quiser fazer pergunta, pode fazer perguntas aí. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou atrás pesquisar para mim te responder. Ok? Né? E também eu quero convidar você para assistir o nosso canal Fé e Fatos Geração Z lá no YouTube. E, né, convido, né, para dar se inscrever no canal, dar um joinha, né? E ser informado, né, dos novos vídeos, ok? Dá uma forcinha aí pra gente. Fé e Fatos Geração Z lá no YouTube, ok? Então, gente, hoje eu vim aqui hoje eu vim falar de biologia pra vocês, tá? Eu me formei em biologia já faz muitos anos, há mais de 20 anos atrás, né? Só que eu nunca trabalhei na área, né? Eu trabalhei em outro segmento, né? E então aí eu tô meio enferrujada, tá? Mas hoje vou falar de biologia com vocês, tá? Né? Então hoje eu quero falar com vocês a respeito do sangue. Você sabe por que o nosso sangue é vermelho? Alguém já parou para pensar? Por que o nosso sangue é vermelho? Por que ele tem essa coloração vermelha? Aí alguém pode dizer assim para mim: deve ser por causa, né, das hemácias que são vermelhas. Deve ser por isso que, né, que é vermelho o sangue. Tá, mas não é só isso não, tá? E também eu quero falar com vocês sobre o fator RH negativo. Gente, o que é isso? Né? Todo mundo na sua carteirinha de vacina tem lá o seu tipo de sangue. A, né? A positivo, A negativo, né? B positivo, negativo. O positivo, negativo e AB positivo e negativo. Mas daí você fala, né? Meu sangue é negativo. Mas o que significa isso? O teu sangue ser negativo? Alguma vez você já parou para pensar o que é isso? E outra coisa, o sangue amarelo, sangue de ouro, você já ouviu? Gente, eu tô com vontade de espirrar. Mas sabe quando fica preso? Tá? Então, gente, ó, o sangue... E por que o sangue, ele é chamado sangue de ouro? Você já ouviu falar que tem gente que tem sangue de ouro? Mas tem, viu? Tem gente que tem sangue de ouro, tá? São poucos, tá? Eu não anotei aqui o número exato, mas se eu não me engano, são 46 pessoas no mundo que tem o sangue de ouro, tá? E também o sangue azul. Gente... Vocês lembram que nos filmes, esses filmes de história de reis, rainhas, impérios, que eles ostentavam, né, no poder, dizendo assim: eu tenho sangue azul, eu tenho sangue azul. O que isso significa, gente? Sangue azul? Será que tem sangue azul mesmo? Tá, então nós vamos conversar, né, sobre isso, né? Então... vamos lá, gente. Eu vou virar a câmera, tá? E eu vou passar aqui pra vocês o PDF e eu vou explicando pra vocês, tá? Ok? Aí conforme você for entrando, gente, sinaliza aí pra mim. Eu tô vendo que as pessoas estão chegando, mas você não tá acenando. Acena aí pra mim ver você e pra mim dar um oi pra você. Compartilha aí, gente, para as pessoas saber por que o nosso sangue é vermelho. E quem são as pessoas que têm sangue de ouro? E quem são as pessoas que têm sangue azul? Será que é azul mesmo? Nós vamos ver hoje, ok? Tá? Aula de biologia pra vocês, tá? Então vamos lá. Eu vou virar a câmera e vou apanhar no PDF agora pra gente
participar, ok? Eu quero mandar, né, um abraço aqui para a Priscila Lulo, lá de Saquarema. Eu quero mandar também aqui para o Luiz Carlos. Luiz Carlos, bom dia! Ô pessoal, vocês que estão aí, eu tô vendo vocês, dá uma cena aí pra mim mandar um oi pra vocês, ok? Né, vamos lá. Olha, gente, tô vendo bastante gente aqui, gente. A Zilma, isso! Ok, gente, vai dando uma ceninha aí pra mim ver vocês e pra mim mandar um oi, tá? Ó, tem bastante gente aí, ó, mas tem que dar uma ceninha pra mim ver, ok? Gente, vamos lá pra aula, vamos lá. Aqui, ó, como é o nosso sangue, por que ele é vermelho e por que é vermelho e o fator RH, aonde vem isso, tá? E o sangue de ouro, tá? Ó, eu vou ler pra vocês, tá? Aqui, deixa eu ler aqui pra vocês, ó. O sangue é o fluido que o nosso coração bombeia pelo nosso sistema para transportar oxigênio e nutrientes para todos os tecidos do corpo, assim como recolher resíduos metabólicos decorrentes do funcionamento das células. Um adulto possui em média 5 litros de sangue no corpo, sendo que o sangue ele é composto por uma parte líquida denominada plasma. Sólida, e a parte sólida é composta por células, e as células do sangue são os leucócitos, glóbulos brancos, as plaquetas, as hemácias. De uma forma geral, os leucócitos fazem parte do nosso sistema imunológico. Gente, o linfoma, ele está dentro, né, ali dos leucócitos. Por isso que quando você faz exame de sangue, se os linfócitos tiver, né, em densidade baixa, isso significa que você está com uma imunidade muito baixa. E então o teu sangue ele não pode combater contra, né, as doenças, tá? E também as plaquetas é aquela que faz a coagulação, aonde a gente se machuca, quando a gente se machuca, né, aí forma aquela casquinha, sabe? Aquela que ela regenera as células do nosso corpo, tá? E as plaquetas, né, elas são responsáveis pela coagulação, né, e as hemácias são responsáveis pelo transporte de oxigênio no nosso corpo, ok? Tá? E ela tem, né, uma proteína chamada hemoglobina. Ó, a cor vermelha. A cor vermelha do sangue, ela é provocada pela presença de eritrócitos que compõem cerca de 40 a 45% do volume total de hematócrito. Um eritrócito é constituído por 60% de água, tá, gente? Por isso que o nosso corpo, ele tem água, tá? Né? E o sangue também, ele tem água. Porque, né, o eritrócitos é constituído por 60% de água e 40% é a parte sólida, né? Sendo a maior proporção dessa representada pelas moléculas de hemoglobina, tá? Cada molécula ela é constituída por 4 cadeias polipeptídicas, as globinas, e em 4 grupos, tá? O sangue, o sangue ele pode ainda ser vermelho vivo, né, na sangue artéria, vermelho mais escuro, né, o sangue venoso, e isso porque ele está levando oxigênio para as células, por isso que ele fica com uma cor vermelha. E depois ele recebe o dióxido de carbono que as células produzem, tornando-se mais escuro, pois a presença de oxigênio é menor, tá? Gente, ó, deixa eu explicar aqui pra vocês por que o sangue fica vermelho, tá? Ó, como aqui eu falei aqui nessa linguagem, essa linguagem científica, mas eu vou falar numa linguagem popular pra vocês entenderem.
Acontece, gente, que essas moléculas que formam essa cadeia, né, polipeptídicas, as globinas, é o seguinte: elas são formadas por átomos de ferro. Aí quando o sangue ele respira, o oxigênio entra na corrente sanguínea. Sabe o que acontece? Acontece, né, que recebe esse dióxido de carbono. Aí o que acontece? Que o oxigênio e o dióxido de carbono, quando entra em contato, né, com o sangue, que são, né, essas células, né, essas moléculas de ferro, acontece que esses átomos, eles corroem, e aí eles ficam com a cor escura. Gente, vocês já viram o ferro? O ferro, né, quando ele está na atmosfera, o ferro, vocês podem ver como que o ferro é. O ferro, ele corrói, e o ferro, ele se transforma na cor escura, por causa que ele se funde ali, ó, e aí recebe oxigênio. Então o oxigênio é que vai corroer isso daí e transformar o sangue em cor escura, tá? Vamos lá pro próximo. Ó, o plasma, ó, como que é a parte líquida do sangue. A parte líquida do sangue, ela é amarela, ó. Isso aqui é a parte líquida. É com essa parte líquida aí, ó, que fica amarela, que é aonde eles estão estudando para, né, fazer né, a imunidade contra o Covid, né? Tipo, essa parte líquida aí que já recebeu alguma doença, quer dizer ali que aquelas moléculas, né? Que elas já trabalharam em favor da imunidade. Então, colocou imunidade ali. Então, o plasma, ele tá imune. Então, aí, quando uma pessoa recebe o plasma do outro, daí, aquele corpo também vai adquirir aquela imunidade que aquela pessoa que teve Covid, né? E aí o sangue trabalhou para adquirir essa imunidade, tá? Ó, é composto em grande parte por água e várias substâncias. Ela é dissolvida, tá? Aí é no plasma que tem íons. Gente, você é um ser humano, gente, cheio de componentes químicos. Ok? E o teu sangue é a parte do corpo onde contém mais componentes químicos, gente. Ok? Ó, como íons, sódio, potássio, cálcio e magnésio, proteínas como as albuminas e anticorpos, e várias substâncias que são transportadas pelo sangue, como glicose, vitaminas, hormônios, gases respiratórios e resíduos do metabolismo. Essa porção do sangue, ela tem coloração. Ó, gente, ó como que é. As hemácias, ó, é a parte vermelha, ó, vocês estão vendo aí, ó, que na verdade ela não é vermelha, ok? Eu já expliquei pra vocês, tá? Por que ela não é vermelha. Na verdade, ela se torna vermelho porque recebe oxigênio e dióxido de carbono, aí isso daqui, ó, fica vermelho. Ok? E conforme recebe mais oxigênio e conforme recebe mais dióxido de carbono, fica aquela cor escura, né? Como por exemplo, tá? Né? A menstruação, né? Que fica bem escuro, né? E alguns sangues, vocês podem ver que alguns sangues que a veia é azul, né? Quem já observou isso? Principalmente nas pessoas mais idosas, né? Que o sangue, você vê assim o sangue do corpo azul, né? Você vê assim a veia azul. É porque o sangue, ele tá recebendo muito oxigênio, muito dióxido de carbono, e aí por isso, isso daqui, ó,
vai ficando mais vermelho ainda, que na verdade isso aqui não é vermelho, ela fica vermelho por causa do oxigênio, ok? Então é por isso que o teu sangue é vermelho, tá? Que são as hemácias, tá? Ela tem, né, formato, tá? Tá? Elas são numerosas, em maior número, tá? E aí, aqui os leucócitos, que são os glóbulos blancos. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem, ó, mais hemácias do que leucócitos, que são os glóbulos blancos. Quem é que já viu as pessoas com aquela doença onde os glóbulos vermelhos comem os glóbulos, né? Ele suga os glóbulos blancos, e aquela outra doença que os glóbulos blancos produz mais do que os glóbulos vermelhos. Aí dá, sabe, um problema no sangue, tá? Que são as células incolores, né? Que ela defende o nosso organismo. Então, que quando acontece dessa vermelha aqui, ó, ela consumir essa daqui, tá? E essa daqui, ela se encontrar no corpo em proporção bem menor do que a quantidade normal, pode acontecer de você o teu corpo ficar indefeso, sabe? Indefeso, não consegue defender o teu corpo. É onde aquelas pessoas que ficam sem imunidade, ok? Tá? Eu não vou falar aqui sobre os leucócitos, as defesas, ó, as plaquetas, ó. Essas plaquetas aqui, ela vai unir, sabe? Unir, né, os glóbulos blancos e os glóbulos vermelhos para elas fazer o seu trabalho, né, concluir o trabalho dentro do corpo, tá? Porque, ó, ela que faz, né, faz essa união, ok? Tá aqui, ó, ela repara os danos do vaso sanguíneo, tá? Agora aqui eu quero falar sobre um outro assunto aqui com vocês, tá? Ó, o sangue do ser humano não tinha ferro no corpo. Você sabia? Quando Deus criou Adão e Eva não tinha ferro no corpo, tá? E depois, com aquelas primeiras geração também de Noé, não tinha também ferro no corpo, tá? Não tinha esses componentes de ferro no corpo, porque o ferro é que faz com que o sangue fique vermelho, tá? Que na verdade o sangue do ser humano ele era os componentes de ouro e não de ferro, ó, tá? O componente químico no corpo que nós temos hoje é ferro. E os primeiros seres humanos, eles tinham, componentes de ouro. Era de ouro, gente. Aí, né, ouro monoatômico, tá? Que não é a mesma composição de hoje em dia, tá? Que hoje em dia nós temos muito mais ferro no nosso corpo, né? Por causa da condutividade. Então, o ser humano, antigamente, quando ele tinha ouro no corpo, isso dava para ele viver muito mais anos, gente. Vocês lembram que os primeiros seres humanos viviam quase 1000 anos, né? Nós vemos lá que Adão viveu, né, acho que 930 anos, né? Matusalém viveu, acho que 949 anos, né? E aí nós vemos lá que era essa média, né? De 900, 800, 700 anos. Vivia muitos anos. Aí conforme, né? Foi sumindo, sabe? Esse átomo do corpo, sabe? Esse componente foi sumindo do corpo e foi entrando o ferro, ok? Tá? Então antes, quando não era o ferro, né? Alguns seres humanos, né, tinha uma coloração meio azulada, sabe? Ela era meio azul e não vermelha, tá? Então por isso que vem o termo sangue azul. Então quando esse povo aí, ó, que, né, são descendentes de reis, rainhas, né, de imperadores, quando eles se ostentam falando assim, eu tenho sangue azul,
Ele está querendo dizer que a linhagem dele ainda é a mesma dos antepassados. E que aí eles têm esse sangue, sabe? Esse sangue ainda que contém, né? Que contém, sabe? Esses componentes de ouro, sabe? Esses átomos de ouro de antigamente. Então eles querem dizer que ainda eles têm essa composição. Aí eles dizem que tem sangue azul. Fala assim, quer dizer, eu sou descendente, né? Os meus antepassados, né? Foram reis, rainhas. Eu sou daquela descendência. Quer dizer, o meu DNA não foi corrompido. O meu DNA ele não foi modificado, né? Porque hoje o nosso DNA ele foi modificado, né? E aí aconteceu o processo para transformar o ser humano cada vez mais fraco. Então, esse negócio aí, sabe? Foi introduzindo na humanidade já faz há muito tempo, sabe? Comidas, alimentos, que aonde tinha um conteúdo, um teor muito grande de ferro nos alimentos e nas bebidas, aonde o corpo do ser humano foi recebendo mais ferro. Aí o sangue, né? Esses átomos foram entrando no sangue, foi modificando, né, o DNA. Então aí o ferro, quando ele recebe o oxigênio, o dióxido de carbono, aí ele vai ficando com essa coloração vermelha. Só que é mais fraco, gente, porque a intenção, sabe, dos grandes sempre foi fazer uma população fraca e não forte, para eles subjugar os povos, tá? Então, os seres humanos dessa geração, gente, são fracos, gente. Isso daí é fato. Não tem como você falar que não. Não tem como você falar assim pra minha irmã, você tá errada. A sua teoria não faz sentido. Porque, na realidade, qualquer cientista pode afirmar isso. Que essa geração é uma geração fraca. Que essa geração é uma geração que... gente, é verdade, gente, ela é imune, ela não tem imunidade. Essa geração, gente, nunca se viu tanto AVC, nunca se viu tanto diabetes, nunca se viu, gente, tanto câncer, células cancerígena na sociedade, nessa população, gente, por causa, gente, dessa geração que ela foi corrompida, né? O seu DNA foi corrompido, e aí o sangue foi corrompido, e aí o ferro se transformou o ser humano mais fraco, ok? Eu quero mandar um abraço aqui para a Miriam Tarosso, para a Isabel Luz, o Everton do Carmo Pereira, o Edson José Monteiro, a Elizabeth, beijo pra você, a missionária Alessandra Carla, a Elisângela Duarte, lá de Ponte Nova, a Luzinete Silva e os demais que eu já havia falado, ok? Então, gente, ó, beijo, abraço pra vocês, tá? Acompanha aí, compartilha aí, gente, que a gente tem que, o ser humano e os servos de Deus têm que ser inteligentes, gente. A gente não pode ser ignorante, né? Não saber nem o que acontece com a gente. Paz do Senhor, Marciana Ferreira, tá? Então, gente, aí tudo isso foi uma preparação para deixar os seres humanos fracos. Então, essa nossa geração é a última geração. Por quê? Porque ela contém muito ferro no seu organismo. Muito ferro, tá? Então, quando a gente come esses alimentos transgênicos, gente, que praticamente quase todos os alimentos são transgênicos, ele tem o DNA modificamente, ele foi modificado, né, geneticamente. Então, quando a gente ingere esses alimentos, tá, que são transgênicos, né, a linha do trajeto muda o nosso DNA, vai mudando, vai transformando o nosso DNA, né? E geração após geração vai ficando mais fraco. E
vai entrando enzimas estranhas no nosso organismo e no nosso sangue, tá? E aí a gente vai ficando cada vez mais doente e mais fraco, ok? Tá? E essa mudança vem acontecendo desde lá do passado, porque não foi assim que Deus fez o ser humano, tá? Verônica Cristina, paz do Senhor. Então, gente, e é isso aí, Deus criou o ser humano, o sangue do ser humano continha átomos, elementos de ouro, e aí, com o passar do tempo, foi sendo modificado, né? Como, né, né, depois, né, Noé, aí depois veio, né, veio as próximas gerações, né, aí foi modificando, aí o alimento, né, da população foi modificando, cada vez mais ferro, né, foi geneticamente mudado, né, alimentos transgênicos, e isso foi mudando todo o nosso DNA, e isso cooperou para que nós, né, nos tornássemos uma geração fraca e doente. Ok? E o que é o fator RH? Você sabe o que é o fator RH? Você tem fator RH aí no teu sangue, ok? Então, o fator RH, né, ele tem a produção de anticorpos contra antígenos. E na maioria dos seres humanos tem RH positivo, tá? É positivo. São cerca de 85% que tem RH positivo, tá, gente? Vem, a bomba vai vir agora. Isso significa que os seus glóbulos vermelhos contêm uma substância chamada fator de sangue RH, que é o rhesus, que seja, né, uma proteína que está ligada ao macaco rhesus, tá? Embora eu não acredito nisso, ok? Os genes poliformos que codificam os antígenos dos grupos sanguíneos RH tem um alto maior nível. Então todos nós temos, né, o fator RH, tá? Romilda Zampieri, tá? Pessoal, pode escrever aí, tá? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, tá? Ó, o fator RH. Agora, o fator RH, gente, ó, preste atenção nisso. Fique ligado, você tem fator RH negativo? Preste atenção nisso que eu vou falar, ok? Ó, o RH negativo é o sangue mais puro conhecido pela humanidade. E a verdade é que não se sabe da onde é que surgiu esse fator. Gente, pensa, isso daí é para você refletir, ok? Tá? Eu desafio você a pensar nisso. Ó, dentre as pessoas mais famosas do mundo, possui o RH negativo, como, por exemplo, os Illuminatis. Gente, isso faz sentido ou não faz? Por exemplo, eles são chamados de Bloodlines. E ao todo são 13 famílias no mundo inteiro, né? As mais poderosas do mundo, de sobrenome Rothschild, Astor, Bundy, Collins, DuPont. O DuPont, gente, é que manda na mídia, tá? Vocês estão vendo ali, ó, que eles declararam o Biden como presidente? Então, foi ali a ordem dos DuPont, viu? Porque é eles que mandam na mídia do mundo inteiro, tá? Kennedy, Onassis, ó, os Onassis, gente, são turcos, tá? Russell, Rockefeller, lá da Inglaterra, os Merovingios, gente, que são alemães, luxemburgos, né, holandeses, chegando até a família real britânica, que tem fator RH negativo. Se os religiosos, os santarrões, aqueles que não entendem nem a Bíblia direito, tá? Acha que são os melhores, né? Eles acham que eles são santarrões, né? Aí se eles descobrir que
as pessoas de RH negativo são só 15% do planeta e que não são 100% humanas, gente, imagina a confusão que vai dar, o preconceito que elas vão fazer. Ainda bem que elas não sabem disso, né? Ó, vocês sabiam que o fator sanguíneo negativo, ele não é rastreável em nenhum dos nossos ancestrais. Ó, gente, eu não vou traçar aqui pra vocês a árvore genealógica. Sabe por quê? Porque vai demorar, tá? Vai dar trabalho. Mas, por exemplo, se a gente traçar a árvore genealógica, por exemplo, aqui a Romilda Zampieri, ela tem O negativo. Então, se eu traçar a árvore genealógica dela, nós não vamos conseguir chegar lá no princípio. Sabe lá no princípio? Desde lá dos ancestrais, Adão, lembra lá no livro de Lucas, que fala da genealogia? E Adão gerou Sete, e Sete gerou, e veio, sabe assim? Até chegar à geração atual lá de Jesus. Então, se eu rastrear, né, o O negativo da Romilda, eu não vou conseguir chegar lá em Adão. E eu não sei por quê, gente, que diz que não tem rastreável de nenhum dos nossos ancestrais, tá? E vocês sabiam que as pessoas mais importantes do planeta, ela possui o mesmo O negativo, gente? É por isso que os Illuminatis acreditam que eles têm sangue azul e são descendentes de reptilianos, tá? Então, gente, isso daí tudo é lenda, tá? Viu, Romilda? Tá? A Romilde, gente, isso daí, ó, isso daí é lenda, gente, é lenda. E aí os Illuminatis, eles acreditam que eles podem mandar no mundo porque eles são descendentes de reptilianos, que eles não são seres humanos completos, que por causa desse RH negativo, que eles são descendentes dos reptilianos. Gente, vocês sabem o que é os reptilianos? Reptilianos não é nenhum lagarto não, viu, gente? Reptiliano não é nenhum dragão, nenhum alienígena, assim como mostra nos filmes, sabe? Aqueles seres que tem casca, sabe assim, uma casca de réptil, uns olhos assim. Não, gente, os reptilianos são nada mais do que os nefilins, que são filhos de demônios com seres humanos. Lá, lembra lá? Que os filhos de Deus entraram nas filhas dos seres humanos e nasceram gigantes, tá? Esses é que são, tá? Os reptilianos. Aí os Illuminatis, eles acreditam nisso, que eles são reptilianos, por causa que eles têm o fator RH negativo, tá? E aí eles se consideram o povo de uma raça diferente, de uma raça, né? Uma raça diferente, uma raça assim superior, porque o sangue deles é azul, mas não é azul não, tá? Se cortar vai sair vermelho do mesmo jeito, tá? Isso daí tudo é lenda, tá? Eu não acredito, gente, ó, olha que eu fiz biologia, gente, eu acredito na ciência, mas eu não acredito nessas histórias aí não, viu? Tá? Mia Amaral, beijo! Gente, olha só aqui, tá? Eles não são, né? Tá? E aí, gente, existe aqui o fator RH nulo, que ele não é nem positivo e nem negativo, tá? Ó, o que é chamado sangue dourado, o tipo sanguíneo mais raro do mundo. São conhecidas cerca de 40 pessoas no mundo, viu? Aqui no Brasil tem 3 pessoas só. 3 pessoas que tem esse sangue, viu? Tá? Gente, tem uma série lá na Netflix. Eu não tô lembrada agora o nome dessa série. Ai, gente, eu tô aqui relutando pra me lembrar o nome dessa série. Que aonde chega o final do mundo e há uma conspiração no governo, há uma conspiração, sabe, no poder.
E aí, as crianças, elas são raptadas e levadas para um centro lá de pesquisa, sabe? Um centro lá de ciências, e aonde eles tiram sangue dessas crianças, que é para eles ver se tem esse RH nulo, porque o mundo, ele foi acometido de uma grande peste, sabe? De uma grande enfermidade no mundo inteiro. E aí essas crianças é que pode salvar, fazer a vacina. Gente, porque o RH nulo, ele cura qualquer doença. Verdade, gente, agora isso que eu tô falando é verdade, tá? O RH nulo, ele não é positivo e nem negativo. E esse raro tipo de sangue pode salvar vidas. Só que também representa risco para quem é portador do RH nulo. Sabe por quê? Porque no caso, se ele ficar doente de uma enfermidade no sangue, porque se o sangue dele é fator RH nulo, ele tem muita proteína boa, muitas enzimas que pode salvar. Só que, como eu já expliquei lá em cima, que o sangue, ele contém muitas células e muitos componentes. E aí, um desses componentes, mesmo nesse sangue dourado, pode falhar. E se falhar, da onde que ele vai tirar um doador para repor esse sangue? Porque ele não pode receber sangue de ninguém. Ele não pode receber sangue vermelho. Ele só tem que receber o sangue amarelo. Tá? E entre todas as possíveis combinações, o RH nulo é o mais raro. É um tipo de sangue RH nulo quando seus glóbulos vermelhos não tem nenhum tipo de antígenos, tá? Então, gente, né? Eu espero que vocês tenham entendido isso daí, tá? E eu quero dizer também, ó, quando o apóstolo João Batista falou assim para aquele povo que veio se batizar, e ele falou assim, raça de víboras, ele estava se referindo, gente, aos descendentes, esses descendentes de reptilianos, que não são reptilianos, eles são seres demoníacos, né? Da junção, né, dos demônios, dos anjos caídos com, né, a descendência de Caim, né, as filhas de Caim, né, a filha, né, da primeira linhagem, mas assim, descendentes. Então, gente, e aí esses seres foram criados na terra. Então, eles não têm para onde, eles não têm no céu, porque eles não vieram do céu. E em outra dimensão, eles não podem ir para outra dimensão, aonde os anjos caídos foram presos, né? Que Deus prendeu os anjos caídos. E aí eles foram presos. E aí essa raça que foi feita aqui, aí quando eles morreram no dilúvio, quando ele foi extinto, a alma deles ficou sem destino. Então é por isso que eles ficam por aí atormentando os seres humanos. E aí esses Illuminatis, eles acreditam que eles são descendentes desse povo, gente. Por isso que eles acreditam que eles são superiores, né? E que então eles podem subjugar a raça humana. Você vê aí, ó, com essa eleição do Biden, o Biden é um Illuminati. Ele é um que tem fator RH negativo e que acredita que é reptiliano. Os comunistas. Gente, só que eu não acredito nessa balela aí não, tá? Porque não é só os Illuminati que tem fator RH negativo. A Romilda ali mesmo diz que tem fator RH negativo, gente. E não é rica. Você é rica, Zapieri? Se você é rica, chama eu aí pra ir na tua mansão, tá? Mas então, isso daí é uma lenda, gente. É uma história que eles construíram para defender, para se opor, sabe? Né? Para serem oponentes, né, no mundo, não é? Então, minha gente, é isso daí. E então vocês entenderam, né? Por que o sangue é vermelho? É porque tem um alto teor de ferro no sangue. Aí quando entra o oxigênio e recebe dióxido de carbono, não é? Aí o sangue, ele tem essa coloração vermelha. Até o ferro, sabe? Um artefato de ferro.
Você já viu como que é, né? Você viu que ele enferruja, não é? O ferro enferruja, não é? Ele corrói, ele tem uma corrosão, é por causa dos átomos de oxigênio, aí faz com que receba aquela coloração. E no sangue é a mesma coisa. Só que isso faz mal. Isso faz mal para mim e para você. Isso faz mal para todos nós. Porque a gente é uma geração fraca, porque a gente tem alto teor de ferro no nosso sangue. Por isso que nós, né, somos a geração doente, né? Porque temos muito ferro no sangue, né? E assim, né, eu espero que eu tenha, né, explicado para vocês, né, o que é isso, que vocês tenham aí entendido, né? Um abraço para a Janaína. Então, gente, e é isso daí. E você que perdeu a live, você que chegou no final, depois na hora que encerrar, você volta. Você volta e vê todinho o PDF inteiro. Não é PDF, é PowerPoint. Você vê o PowerPoint inteirinho para você entender por que o sangue é vermelho. Quem são as pessoas que têm sangue de ouro? Lembra? Deus criou o ser humano, não foi com sangue vermelho. Não tinha átomos de ferro, tinha átomos de ouro, tá? Então não se corrompia. Daí depois que foi entrando, ó. Porque os seres humanos, os primeiros seres humanos tinham um tipo de alimentação. Aí as próximas gerações foi acrescentando mais outros tipos de alimentação. E mais outras, e mais outras. Por isso que Deus, quando ele tirou o povo de Israel lá do Egito, ele falou assim, ó, não come isso, não come aquilo. Para isso, gente. Para preservar o DNA dos seres humanos. Porque naquela época as pessoas não tinham esse entendimento de sangue, gente. E vocês lêem a Bíblia, vocês veem como que lá no Antigo Testamento, como que esse fator de sangue era algo importantíssimo para eles. Gente, isso para eles, gente, era questão de morte e vida. O sangue. Porque eles não entendiam, né? Como que funcionava, né? Que tinha hemácias, leucócitos, hemoglobina, plaquetas, não é? Fator RH, fator, né? RH positivo, negativo, né? Eles não tinham esse entendimento. Mas Deus, ele é o maior cientista do mundo. Então, quando ele separou o povo de Israel, ele falou assim, ó, vocês não comem certos animais. É para isso, gente, é para isso. Porque aquele alimento ia causar, né, essa deficiência no DNA e ia, gente, corroer e trazer uma deficiência na imunidade deles. Então, para preservar a imunidade do povo de Israel, foi que Deus proibiu os alimentos, né? Então, vocês entenderam aí, né? E quem não entendeu, pode perguntar aí, gente, que depois eu trago aqui para vocês, ok? E eu quero, né, trazer para vocês isso. E é isso aí, gente. E comente, fala que assunto vocês querem que eu fale para vocês, que eu vou trazer para vocês, ok? Se vocês querem que eu fale mais sobre os anjos caídos, os nefilins, como se originaram os demônios, da onde vêm os demônios, né? Que muita gente pensa assim que os demônios estão lá no inferno, que tem, né, um inferno lá, aí esses demônios vêm de lá, que são os anjos caídos, e aí as pessoas assim, né, que isso gera mesmo uma confusão na cabeça da gente. Mas aí se você quer saber quem são os nefilins, os anaquins, né, quem são esses reptilianos, né? Porque quando fala reptiliano, as pessoas pensam assim, que é uma aeronave, né? Uma nave espacial, aí que eles vieram, né? Alienígena de outro planeta, lá de Marte, Plutão. Ó, outro planeta, não tem ninguém lá no outro planeta, tá? Até mesmo, gente, aquele conceito, né, que os sumérios, os egípcios, né, tinha lá sobre o Nibiru, né? E agora a NASA tá falando sobre o planeta X, que é o Nibiru, que vai colidir com a Terra. Ai, gente, isso não existe. Isso, se existisse vida em outro planeta, a NASA já teria achado, gente. Não tem. Não tem. Que na verdade a NASA quer é povoar
o outro planeta com gente daqui mesmo, os Illuminates. Porque eles acreditam que tem sangue azul. Porque eles acreditam que são descendentes de demônio. Eu não acredito que eles são descendentes de demônio. Aliás, ai gente, deixa eu explicar melhor. Eu acredito sim que eles são descendentes de demônio. Eu acredito, sim. Mas agora que sangue azul, que o sangue... Não, isso eu não acredito não. Fator RH negativo, sim, ele existe. Mas que o sangue é azul, não. Porque o sangue azul foram os primeiros, os primeiros que Deus criou, né? Illuminatis, eu não acredito que se cortava. De jeito nenhum vai sair vermelho igual o nosso, gente. Isso daí tudo é lenda. Mas amém? Glória a Deus. E que Deus abençoe vocês, tá? A Janaína, Vale, paz do Senhor, a Mia Amaral, a Marciana, a Romilda lá de Santa Catarina, a Verônica Cristina, acho que é São Paulo, né? A Marciana Ferreira, a Miriam Tarosso, a Isabel Luz, o Everton do Carmo, o Adilson José, a Elizabeth, né? Lá, como é que chama mesmo a cidade aí em São Paulo, Beth, que vocês estão morando? Eu não tô conseguindo lembrar. Aí perto de Pinhais, né? De como é que é? São João do Espírito Santo, né? Luiz Carlos, a missionária Alessandra Carla, a Elisângela Duarte, a Luzinete Silva, tá? O Luiz Carlos Cardoso, a Zilma Cândido, a Priscila Lulo. Gente, beijo para todos vocês e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém?